Se você sofreu um acidente de trabalho e machucou seus olhos ou até perdeu a visão, você pode ter 5 tipos diferentes de indenizações. O valor delas varia bastante. Só para você ter uma ideia, já vi casos em que o trabalhador ganhou 30 mil e outros em que o valor passou de R$1 milhão. Isso porque machucar os olhos pode ser uma experiência traumática e resultar em sérias repercussões para a sua vida pessoal e profissional, principalmente quando isso causa uma perda da visão. Dependendo das repercussões desse acidente na sua vida, o valor das indenizações podem ser muito maior ou muito menor. Se você quer entender como o valor dessas indenizações é calculado, fica comigo até o fim do vídeo. E no fim do vídeo eu mostro 3 casos reais de pessoas que machucaram o olho no trabalho e conseguiram boas indenizações. Meu nome é Ivan, sou advogado aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações. Em primeiro lugar, você precisa saber que alguém que machuca o olho no trabalho pode ter direito a pelo menos 5 tipos diferentes de indenização: por danos morais, estéticos, existenciais, materiais e por lucros cessantes. As indenizações por danos morais, estéticos e existenciais são espécies de indenizações por danos extrapatrimoniais, o que significa que elas são calculadas de forma parecida, mas também que o cálculo não é tão objetivo. Elas são diferentes das indenizações por danos materiais e por lucros cessantes, que têm parâmetros mais objetivos. Isso porque elas são tipos de indenizações pelos danos patrimoniais. Vou começar te mostrando o que influencia no cálculo das indenizações por danos extrapatrimoniais, que são as indenizações por danos morais, estéticos e existenciais. A indenização por danos morais tem o objetivo de compensar o sofrimento que o acidente te causou. A indenização por danos estéticos tem o objetivo de reparar a mudança no seu corpo. Já a indenização por danos existenciais compensa a mudança na sua forma de viver. É bem delicado dizer quanto vale o seu sofrimento, uma mudança no seu corpo ou na sua forma de viver. Por isso é algo bem difícil dizer o que seria um valor justo para essas indenizações. Segundo o parágrafo 1º do artigo 223G da CLT, os danos extrapatrimoniais podem chegar até 50 vezes o valor do seu salário. A CLT traz a seguinte divisão dos valores: dano leve, que gera indenização de até 3 vezes o salário da vítima; dano médio, que gera indenização de até 5 vezes o salário da vítima; dano grave, que gera indenização de até 20 vezes o salário da vítima; e dano gravíssimo, que gera indenização de até 50 vezes o salário da vítima. Por exemplo, a perda total da visão pode ser considerada como um dano gravíssimo, então você vai ter direito ali a uma média de 20 a 50 vezes o valor do seu salário. Na hora de estabelecer o valor dessas indenizações, o juiz não tira os números da cabeça, ele precisa seguir o que diz a lei. O artigo 223G da CLT lista 12 critérios que devem ser analisados na hora de definir o valor dessas indenizações. Resumindo, os critérios estabelecidos pela lei e também considerando as decisões dos tribunais, os principais pontos a serem levados em consideração na hora de definir o valor são: a indenização deve atingir 2 objetivos: compensar o sofrimento e combater a impunidade. A indenização deve levar em conta o grau de culpa do empregador. A indenização deve levar em consideração a gravidade dos efeitos para a vítima. O valor não pode servir de enriquecimento da vítima nem ruína do empregador. E a condição econômica das partes deve ser levada em consideração. Tudo isso deve ser levado em consideração pelo juiz. A indenização deve ter um valor alto o suficiente para compensar a dor e evitar que a empresa repita o que aconteceu. No entanto, esse valor não pode ser tão alto a ponto de enriquecer a vítima ou arruinar a empresa. Quanto maior a culpa da empresa, maior deve ser o valor da indenização. Da mesma forma, quanto mais grave o acidente, maior deve ser o valor da indenização. O que você precisa saber agora é que na prática o que eu vejo são indenizações que variam entre 5 e 100 mil para quem ganha cerca de um salário mínimo. Agora que você entendeu o cálculo das indenizações por danos extrapatrimoniais, vamos aprender aqui a calcular o valor dos danos patrimoniais. Essas indenizações que vou falar agora são as que costumam ter os maiores valores na justiça, então presta bem atenção. Mas antes de continuar, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Voltando aqui para o conteúdo, existem 2 tipos de indenizações por danos materiais. São elas por danos emergentes e por lucros cessantes. Basicamente, os danos emergentes são aquilo que você gastou por causa do acidente, como por exemplo, despesas com remédios, consultas e exames. O valor desse primeiro tipo de indenização é bem fácil de calcular, ele será o valor do seu gasto.
Por exemplo, se você gastou 2.000 por causa do acidente, deve ser indenizado por esses 2.000. Já os lucros cessantes são tudo aquilo que você vai deixar de ganhar por causa do acidente. Sempre que um acidente causa uma perda de capacidade de trabalho, a empresa deve indenizar por esse dano permanente. No caso da perda total da visão de um olho, a perda de capacidade é de 30%. Nesse caso, a empresa tem que pagar 30% do seu salário em forma de uma pensão mensal vitalícia. Se perder a visão total dos 2 olhos, a redução é de 100%. Gente, essa indenização por lucros cessantes costuma ser a indenização que paga os maiores valores na justiça. Então vou deixar aqui na tela a fórmula para você calcular essa indenização. Basicamente, o valor da indenização é igual ao valor da sua remuneração vezes o percentual de perda vezes a sua sobrevida. Calma que eu vou explicar isso bem detalhado. Agora o que você precisa fazer é pausar o vídeo e anotar a fórmula. Para aplicar essa fórmula, você vai precisar do valor da sua remuneração, do percentual de perda de capacidade e do seu tempo de sobrevida. Em primeiro lugar, não existe na lei uma tabela dizendo quanto vale cada dano, cada parte do corpo ou coisa desse tipo. Ou seja, a gente não tem como saber ao certo, antes de entrar com o processo, de quantos por cento foi a sua redução da capacidade de trabalhar. A regra é que, ao entrar com um processo judicial, a justiça determine que um médico especialista analise o seu caso e diga quantos por cento de perda o acidente causou. Geralmente, os peritos utilizam como base a tabela de indenizações da SUSEP, mas também não é algo certo. Essa tabela traz que a perda total de visão de um dos olhos reduz em 30% sua capacidade de trabalhar e a perda da visão dos 2 olhos reduz em 100% sua capacidade de trabalhar. Depois de descobrir quantos por cento de perda o seu acidente causou, o próximo passo é saber quantos meses de sobrevida você tem. Para fazer isso, basta pegar a sua idade e diminuir pela sua expectativa de vida de acordo com o IBGE. Vamos ver aqui alguns exemplos reais para você ver como isso acontece na prática. O primeiro caso que eu trouxe foi de um motorista de Quixeré, interior do Ceará. Esse motorista começou a trabalhar na empresa em 2016. Ele dirigia aqueles caminhão-pipa, sabe? E lá na região em que ele trabalhava era um local bem insalubre. Era muito quente e tinha muita poeira de cimento no ar. Isso porque a empresa que ele processou era uma fábrica de cimentos. Aí olha só, mesmo nessas condições, a empresa não se deu o trabalho de fornecer um óculos de proteção sequer. Como o nosso amigo aqui não estava com equipamento de proteção adequado, acabou com umas partículas de cimento no olho esquerdo. Isso acabou causando uma infecção grave no olho dele e fez com que ele simplesmente perdesse a visão total desse olho. Foram várias cirurgias, afastamento pelo INSS e um tratamento intensivo para ver se dava conta, mas infelizmente não foi o suficiente. Ele acabou perdendo a visão do olho esquerdo de forma permanente, o que impactou sua vida pessoal e profissional. Por conta da gravidade desse acidente e de todo o impacto na vida dele, não teve outra saída senão entrar com ação contra a empresa. E ele ganhou o processo, viu? No fim das contas, o juiz entendeu que a empresa teve culpa pelo que aconteceu, já que ela não forneceu equipamentos de proteção adequados e deu ganho de causa ao trabalhador. Ele condenou a empresa a pagar R$50 mil de indenização por danos morais, R$50 mil de indenização por danos estéticos e uma pensão mensal vitalícia que foi convertida em parcela única de R$ 126.720. Ou seja, o juiz condenou a empresa a pagar R$ 226.720 para ele. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho e ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a decisão foi mantida. O segundo caso que eu trouxe é de um auxiliar de produção da cidade de Araçariguama, em São Paulo. Ele também perdeu a visão, mas esse foi do olho direito. O acidente aconteceu em 2017 e foi bem grave. O acidente aconteceu enquanto ele manuseava soda cáustica. O ambiente de trabalho não era seguro e a empresa não tomou todas as medidas necessárias para prevenir acidentes. Durante a operação de rotina, ele foi atingido por soda cáustica que espirrou em seu olho direito, causando queimaduras graves. Ele foi socorrido, mas mesmo com tratamento e cirurgias, perdeu a visão total do olho direito de forma permanente. No processo, ele pediu indenizações por danos morais, estéticos e materiais. A empresa tentou se defender argumentando que o acidente foi culpa do trabalhador, mas não conseguiu provar isso. O juiz entendeu que a empresa foi responsável pelo acidente porque não tomou todas as medidas necessárias para garantir um ambiente de trabalho seguro. Como resultado, ele condenou a empresa a pagar R$100 mil de indenização por danos morais, R$10 mil de indenização por danos estéticos e uma pensão de 30% do último salário do trabalhador, que pode ser convertida em parcela única. Mesmo com o recurso da empresa, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, manteve a decisão, reafirmando a responsabilidade da empresa pelo acidente. O último caso que eu trouxe foi de um motorista de caminhão muque, que sofreu um
acidente de trabalho e perdeu a visão do olho esquerdo. Inicialmente, o juiz condenou a empresa a pagar R$50 mil de indenização por danos morais e uma pensão de 50% do salário dele. Mas ele recorreu até o Tribunal Superior do Trabalho e conseguiu aumentar essa pensão para 100%. Ou seja, a empresa vai ter que arcar com 100% do salário dele até que ele se aposente ou morra, mesmo que ele não esteja trabalhando. Isso porque ele não poderia mais exercer sua profissão como motorista de caminhão muque devido à perda da visão e à incapacidade de realizar suas funções anteriores. O que é que vocês acharam desses casos? Acharam que os valores foram pouco, muito? Ou foi um valor justo? Me conta aqui nos comentários sua opinião sobre esses valores dessas condenações. Aí, gente, só lembrando que cada caso deve ser analisado individualmente conforme as suas peculiaridades. O fato de ter um caso parecido com o seu não significa necessariamente que você receberá o mesmo valor. Isso porque vários fatores são considerados na hora de estabelecer o valor das indenizações, principalmente as por danos morais e estéticos. O que eu preciso te alertar é que para você conseguir receber essas indenizações de forma justa, nos maiores valores possíveis, seu advogado precisa saber pedir. Essa área dos acidentes de trabalho a gente não aprende na faculdade. Então a gente precisa fazer curso extra, pós-graduação e estudar muito, coisa que nem todo advogado está disposto a fazer. Então você precisa ter muita atenção na hora de escolher um advogado para te ajudar em um caso assim. Porque se você contratar um advogado generalista que não sabe pedir da forma correta, você arrisca receber uma indenização menor do que você tem direito. Se você nunca contratou um advogado e não tem ideia do que levar em consideração na hora de escolher um bom profissional, a seguir você precisa assistir esse vídeo aqui. Lá eu te ensino a contratar um advogado tão bom que eu indicaria até para minha família. Espero ter te ajudado, um abraço e até o próximo vídeo.